31/3 a companhia Debussy S.A. adquiriu, junto a uma instituição financeira situada nos Estados Unidos, um empréstimo de $500 mil. A taxa de juros contratada foi de 6% ao mês, e o pagamento será realizado em parcela única ao final de 3 meses. Durante esse período, o câmbio apresentou as seguintes taxas de fechamento. Então, a gente tem um conjunto de taxas de câmbio de fechamento, que é a taxa de câmbio ao final dos meses em que vigeu essa operação. Com base nessas informações, então, está pedindo o exercício, o reconhecimento contábil. Esse exemplo ele foi uma adaptação do exemplo do Manual de Contabilidade Societária, ok? Então, só para fazer as devidas referências aqui. Vamos trabalhar? O empréstimo, então, ele foi de $500 mil e a taxa contratada foi de 6% ao mês. E o empréstimo vai ser liquidado daqui a 3 meses. O que a gente tem de importante aqui? O empréstimo ele é de $500 mil, então se a companhia Debussy S.A. é uma companhia que está no Brasil e ela fez este empréstimo estando no Brasil, o que ela precisa? Ela precisa converter esse empréstimo em dólar à moeda real, para que nas demonstrações contábeis esse empréstimo esteja devidamente reconhecido em moeda real. Não dá para a gente misturar banana com laranja e reconhecer um empréstimo em dólar nas demonstrações contábeis que são em reais, correto? Então, no começo do período aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha tabela, a gente teve que no momento do empréstimo, no momento do reconhecimento do empréstimo, a taxa de câmbio ele era de R$3. E a gente sabe que esse empréstimo vai ser pago em pagamento único ao final de 3 meses, com uma taxa aí de 6% ao mês. Então, em 31 de março de 2000, o saldo era de $500 mil. Aí, o que acontece? Em abril, serão reconhecidos juros de $50 mil, perdão, $30 mil, que é 6% de $500 mil. Então, $30 mil, ele é os juros do primeiro mês. Como o pagamento vai ser em parcela única, a gente vai somar esses juros ao principal e ao final de abril, em 30 de abril, será de $530 mil essa dívida. Aí no próximo mês, em maio, a gente vai reconhecer os juros de 6% sobre 530 mil, 31.800 vai ser os juros em dólares, então $31.800 será os juros referentes a maio, que serão acrescidos também ao principal. E finalmente a gente acha os juros em dólares do último mês, junho, que será acrescido ao principal para que a dívida seja liquidada em junho. Então essa é a informação em dólares. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a conversão dessas informações em reais, para que a gente possa fazer o reconhecimento das nossas demonstrações contábeis. Então, em 31 de março, o saldo era de $500 mil, a gente vai converter a uma taxa de câmbio de R$3 mil, que foi a taxa no fechamento aí de março, e também a data do reconhecimento do empréstimo. A gente converte para R$1.500, ou seja, $500 mil em 31 de março de X0 representam R$1.500 no Brasil. E a gente reconhece empréstimo a R$1.500. Lá em abril, a gente vai reconhecer também o saldo de $530 mil, o saldo já capitalizado dos juros. Então, $500 mil vezes a taxa de fechamento de abril agora, que foi 3,10, vai nos dar um saldo convertido de R$1.643. Mas a gente sabe que os juros desse mês de abril foram de R$30 mil, então a gente precisa também reconhecer esses juros nas despesas financeiras convertidos em reais. Os juros de $30 mil vezes a taxa de fechamento aqui, a cotação em abril, 3,10, a gente chega aí a uma despesa financeira em reais de R$93 mil. Agora, reparem, ao final de abril, a gente tem um saldo, a gente precisa ter um saldo
lá nos empréstimos de R$ 1.643, que é exatamente o saldo devedor em dólares ao final de abril, convertido em reais. No reconhecimento inicial, esse empréstimo foi de R$ 1.500. Então, a diferença aqui entre R$ 1.643 e R$ 1.500 é o quê? R$ 143 mil. Só que desses R$ 143 mil, a gente tem que R$ 93 mil é juros. É os juros em dólares que a gente converteu em reais. Então, desses R$ 143, como R$ 93 mil é juros, então 143 mil menos 93 mil, qual é a diferença? 50 mil. 50 mil vai ser a variação cambial desse empréstimo nesse período. Ou seja, se a gente tem um saldo devedor de R$ 1.643 e os juros eles são de R$ 93 mil e o saldo devedor ele aumentou em R$ 143 mil, é porque os efeitos desse aumento foram uma variação cambial, porque de fato o câmbio aumentou de 3 mil para 3 mil, perdão, de 3 dólares para 3 dólares e 10 centavos. Então, esse aumento de 10 centavos na cotação, ele trouxe para o nosso empréstimo reflexos de 50 mil reais. Ok? Pode ver, 50 mil aqui, 10 centavos. 50 mil reais foi o nosso aumento. Então, a gente precisa reconhecer nas demonstrações contábeis a despesa com juros segregada da despesa com variação cambial. Aí, no segundo mês, lá em maio, a gente tem o quê? Um saldo devedor até esse momento de R$ 561.800. Convertido para uma cotação de 3,40, o saldo no final do mês desse empréstimo será de R$ 1.910.120. Porém, quando a gente converte os juros de dólares para reais, a gente sabe que de juros foram R$ 108.120. Quando a gente compara o saldo atual de R$ 1.910 com o saldo anterior de R$ 1.643.000, a gente tem um aumento de R$ 267.120. Só que desse aumento de R$ 267.120, R$ 108 mil foi juros. Logo, o que sobrar, a diferença disso vai ser a variação cambial. Ou seja, vai ser um aumento que não decorre dos juros, mas sim do aumento de 30 centavos que a gente teve entre o câmbio de 31 de maio e o câmbio de 30 de abril. Então, eu sei que não é um momento muito bom de falar de variação do dólar, mas é uma variação que a gente pode sim considerar alta. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está oscilando assim a taxas realmente surpreendentes. Então, realmente, o dólar faz aí bastante efeito em operações financeiras. Aí que vem a importância de operações de hedge accounting, por exemplo. Agora, vamos olhar o último mês, o saldo devedor do último mês, que em dólares é R$ 595.508. A gente vai converter para reais, né, com base na taxa de cotação de 30 de junho, que foi 3,20. E o saldo devedor ao final de junho, logo imediatamente antes do pagamento, vai ser R$ 1.905.625,60. E convertendo os juros desse mês, os juros convertidos a essa cotação vão ser de R$ 107.865,60. Porém, quando a gente compara o saldo devedor do final de junho com o saldo devedor do final de abril, o que a gente teve nesse mês? A gente teve uma redução, porque o saldo devedor em maio era R$ 1.910 e em abril vai ser R$ 1.905. O que causou essa redução? A redução do câmbio que a gente teve aqui de 3,40 para 3,20. Então, a gente teve uma diminuição. Então, ao comparar aqui, a gente teve uma redução de R$ 4.494,40, porém, a gente teve juros de R$ 107.865,60. Então, se a gente observar a diferença aqui, de fato, a gente tem uma diferença de menos R$ 112.360,
quer dizer que houve uma redução nessa dívida de 112.360, que obviamente não foi causada pelos juros, porque os juros são fixos, mas foram causadas pela variação cambial aqui, pelo câmbio que diminuiu nesse período. E esse é o reflexo aí do câmbio nesta operação financeira. Agora vamos reconhecer isso lá nas demonstrações contábeis. O reconhecimento inicial do empréstimo vai ser de R$1.500.000, em contrapartida aí no caixa, R$1.500.000. Aí no primeiro mês, o que a gente teve? Despesas financeiras de R$93.000, lançadas lá na conta dos empréstimos, porque vai ser pago tudo em parcela única. E a gente teve uma variação cambial de R$50.000, que também vai ser reconhecida na conta empréstimos. Ou seja, se a gente somar essa conta, ao final do primeiro mês, que é o final de abril, a gente terá, de fato, o saldo devedor de R$1.643.000, que a gente sabia que devia ser, né? E no próximo mês, em maio, a gente reconhece a despesa financeira de R$108.120 e reconhecemos o aumento da variação cambial de R$159.000, chegando assim ao saldo final de R$1.910.120 ao final de maio. Aí, em junho, reconhecemos novamente a despesa com os juros, que foi de R$107.000. Porém, em junho, como a gente teve essa redução no câmbio, essa redução aí causou, em contrapartida, uma redução da nossa dívida por conta da variação cambial. Então, lá na conta da DRE de variação cambial, a gente vai reconhecer um crédito de R$112.000 e a contrapartida vai ser essa conta de empréstimos de R$112.000. No final, ao somar tudo, a gente vai chegar ao valor pelo qual a gente sabe que essa dívida vai ser liquidada ao final de junho, que a gente já havia feito na tabela. Então, a gente reconhece o débito para fazer a liquidação em contrapartida ao caixa, liquidando, assim, esse empréstimo. Então, no fim das contas, o impacto da variação cambial desse empréstimo foi de R$96.000. Então, R$96.640 a empresa teve que desembolsar por conta da variação do câmbio. E o custo do empréstimo referente aos juros mesmo foi de R$308.000. E assim a gente faz aí o registro contábil de uma transação em moeda estrangeira. Pessoal, muito obrigada!